bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Eu sou Vânia Figueira e aqui nós estamos na dinâmica desse evento de celebrantes, né? E eu estou aqui agora com a Lídia Vaz. Seja bem-vinda, Lídia. Muito que honra obrigada, revê-la. Obrigada pelo Depois de convite. quantos anos que eu faço? Acho que quase 6 anos. 6 talvez, anos que né? não faz tempo. Gente, ela tá com a mesma carinha, tá? Ai, que bom, né? Olha só! Olha quem fala, né? Olha, maravilhosa aqui. Gente, é uma grande honra estar aqui. De novo, né? Teve uma fase que a gente estava mais próximo, inclusive quando eu morava aqui em São Bernardo, né? Mas isso não quer dizer que eu não morro de saudades de voltar nós aqui. também, ó. Tá? Nós também. Também. Ai, Muito bom, obrigada. Obrigada. Lídia, conta um pouquinho para nós, né? Para os casais, quem que é a Lídia? Pois é. É interessante porque, coincidentemente, eu me tornei celebrante exatamente na fase que eu vim morar em São Bernardo. E vai fazer 14 anos este ano. Olha! E Há me tempo, tornei, hein? Pois é, né? E, na verdade, foi de uma forma tão gostosa, porque todo mundo, assim, a maioria dos celebrantes que a gente conhece, assim, se empolga com a profissão e tal. Às vezes é convidado por alguém e se torna celebrante porque se apaixona pela profissão. No meu caso, foi interessante porque eu realmente fiz um casamento de um sobrinho amado e ele se casou com uma ex-Big Brother. Jura? E por conta disso, eu fiz o casamento, porque ele me pediu, meu afilhado, tudo. Que legal! Mas depois de algum tempo, assim, fiz e passou, porque eu já fazia alguns casamentos nessa época, para pessoas que me pediam tudo. Mas depois de algum tempo, uma pessoa me ligou falando assim, você fez aquele casamento? Eu falei, sim. Você não quer se tornar celebrante? Eu falei, como assim? Isso existe? E você já era, não? Já pois fazia. Então eu já era celebrante, já era sem saber que eu era celebrante. E aí, quando eu comecei a celebrar casamentos, foi algo muito natural, muito orgânico, porque já estava. Você, né? Já estava em mim. Então foi dessa forma que eu comecei a celebrar. E de lá para cá, obviamente, depois de algum tempo, a gente vai percebendo a maneira de celebrar muda, mas a essência não, né? Sim. Então, eu achei interessante, até numa palestra que eu escutei agora, a pessoa falando, é a minha alma, e é a minha alma. E a gente descobriu o propósito de vida, quando a gente celebra um casamento e descobre que fala assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, hoje eu sinto que, assim, eu nem faço mais nada. Mas o importante para mim hoje, quando eu entro numa cerimônia, é entender que aquele momento é um dos momentos mais importantes da vida daquele casal, daquelas pessoas, e daí a importância da minha responsabilidade com eles, né? Eu sinto que, assim, eu tenho que estar muito centrada, eu tenho que estar muito pré-preparada, então, assim, um dia de casamento é aquele dia que eu paro tudo. Eu não saio normalmente de casa, eu não vou almoçar fora para voltar para fazer uma cerimônia mais tarde ou à noite. Eu sou uma pessoa que eu sou muito Caxias com isso. Então, realmente, eu me preparo voz, preparo o meu corpo, a minha mente, o meu espírito para estar naquela cerimônia de corpo e alma. Que bonito. É muito importante para mim. Sim. E é um trabalho que está cada vez mais, né? Assim, está crescendo essa profissão, então é muito legal. Eu que vim de uma época em que, assim, quando aparecia um celebrante novo, a gente falava, olha, você viu? Olha, sabia, né? Quais, sabia. Né? Imagina, hoje você já tem centenas de celebrantes maravilhosos no mercado, muito bons mesmo. Verdade. E isso também é muito legal, né? A gente vê a profissão crescendo e se qualificando. Né? Muito bom. Para esse grande momento que é a cerimônia do casamento. Muito legal, que lindo, muito bacana. Lídia, conta aí um pouquinho pra gente. Fiquei sabendo que você participou do Casamento às Cegas, né? Sim! Como foi essa experiência? Você escutou um não? Eu escutei 2 nãos e 2 sims. No meu caso, na minha temporada, eu fiz a segunda temporada.
Na segunda temporada do Casamento às Cegas, a gente teve só 4 casamentos, porque um desistiu no caminho Já. e tal. Uhum. Desistiu antes de chegar à cerimônia. Então, eu acabei tendo 2 nãos e 2 sims. Um deles ficou bem polêmico na época, porque foi um não absurdamente não esperado. Sério? Que foi o da Verônica com o Will. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E ela estava toda feliz. Então, na hora que ela disse sim, e eu perguntei para ele, e ela estava esperando que fosse um sim dele. Era esse o combinado entre os dois. E aí ele disse não. Nossa. E aí se descobriu depois que a mãe dele tinha influenciado. Enfim, foi um bafafá na época. Mas em compensação também tive 2 sims lindos. E foi uma experiência muito importante, foi um marco assim de vida, né? Porque assim você tá na Netflix, sim, nossa, sendo dublada em mais 2 idiomas, né? Então é até interessante quando você olha você sendo dublada em inglês ou em espanhol, né? Gente, é muito engraçado. E assim, você saber que você não é nem em rede nacional, você está em rede internacional. É muito, muito forte isso. Então é uma experiência, claro que eu não sou a pessoa, eu não sou o personagem principal do Casamento às Cegas, mas é um personagem você fez parte, né? Importante também. Né? Então foi bem, bem bacana. Uma experiência que me ajudou muito até a repensar muitas coisas com relação às cerimônias. Que legal. Achei bem interessante. Que bacana. Muito legal. Lembrando aqui dos momentos, né, que eu brinquei no início do podcast, falando, que bom revê-la, né? A Lídia fez o casamento do meu irmão, né? Que foi incrível. Foi. Há alguns anos atrás, sim, 6, 7, já não. Perdemos as contas. Já. Acho que foi em 2016. 2016? Foi em 2016. Ou 16 ou 17, acho que foi, por aí. É incrível. Bom, mas fora esse, você fez vários outros, né? Fiz, mas eu queria fazer um comentário sobre esse casamento. Ai, que delícia! Diga. Porque esse casamento foi um casamento para mim muito marcante na minha carreira também, e como é um casamento que eu cito, por incrível que pareça, eu cito até hoje. Jura? Esse casamento, porque além de ser uma história linda desse casal, que lindo, que é o Edu e a Ju, que hoje já tem a Maia, eu tive que falar. Mas é um casal que se conheceu desde criança, onde as famílias também se conheciam desde sempre. E a parte mais emocionante para mim, que foi o único casamento que eu fiz, dentre esses quase 1000 casamentos que eu estou chegando a fazer, mas foi o único casamento em que eu vi o noivo entrar com as 2 mães e a noiva entrar com os 2 pais. Sério? Foi maravilhoso, foi tocante, foi emocionante. Eu me arrepiei agora. E assim, eu sempre cito isso, porque eu acho que é isso que é você unir famílias. Então... Ai, que saudades. Saudades. Quero fazer a renovação desses votos. Ai, que lindo, que lindo. Verdade, foi muito diferente mesmo, né? Muito lindo. Muito bacana. E teve várias outras coisas incríveis. Você sabe que até hoje, assim, a gente fala 6, 7 anos, né? Mas muitas coisas que tinham lá hoje ainda é tendência, gente. Sim. Né? Sim. E eu acho que foi logo que vocês inauguraram essa aula. Lá no que ainda era cristal, né? Ela era mais de cristal, não era? Sim. Lá no espaço do Quintal Figueiras. Exatamente. Então, faz assim, tempo, viu? Que gostoso. Foi um marco, né? Como você falou. Isso. E assim, a gente está aqui há tanto tempo, né? Acho que o primeiro casamento que eu fiz aqui no Recanto foi, acho que em 2014 ou 15. Nossa. Então, sabe, você pensar que tem história, né? Tem uma história. Tem uma história, tem 10 anos aí de história. Sim, né? Sim. E que, independentemente de a gente estar um pouco afastada agora nesses últimos tempos, mas assim, tá sempre no coração, né? Verdade. É um lugar que delícia. Para mim, aqui tem muito aconchego. Eu lembro de eventos para os noivos que vocês faziam, e imagino que ainda façam, mas que tinha tanto aconchego. A gente sente isso na família. Muito legal. Sim. Parabéns. Que delícia. Obrigada. Lídia, agora, continuando nessa questão, né? Qual que é a melhor parte de testemunhar, assim, o amor de tantos casais, assim, ao longo de tantos anos, né?
Nossa. Acho que você até deu umas pinceladas já sobre isso, mas qual que é a gotinha ali que para você Eu não diria que tem uma melhor Deve parte, ter várias, Vânia. Eu acho né? que tem muitas melhores partes, porque quando a gente está ali refletindo, né, traduzindo a história de um casal, a gente está falando também da gente. Verdade. Então, no final da história, existe um trabalho de autoanálise em cima de tudo aquilo que está acontecendo. E você entende muitas coisas na tua vida pelas histórias que você ouve. Então, é um trabalho tão fantástico, porque as pessoas muitas vezes entendem que um celebrante, ele vai ali e ele tem uma coisa de um ego, né, de você estar com o microfone, ter tanta gente prestando atenção no que você está falando, mas é muito mais do que Além, isso. né? É muito além. Primeiro que aquele casal, ou aquele trisal, porque eu já fiz um casamento de trisal, a gente pode falar disso. Olha! Aquele casal confiou em você Que incrível. uma história que é deles. Então, primeiro que existe uma confiança tão grande, né? E a gente tem que respeitar essa confiança para não transformar aquela cerimônia, por exemplo, numa coisa engraçada a ponto de deixar alguém constrangido, ou trágico, ou, enfim, a gente tem que ter um equilíbrio tão grande. Verdade. Em tudo isso que você faz, você transporta o seu eu. Então, a sua autenticidade é a coisa mais importante na cerimônia, porque se eu entendo naquele amor que é algo tão precioso, eu cuido dele naquele momento. Eu trago o meu carinho, o meu afeto, o meu cuidado para aquela cerimônia, para que ela realmente transpareça o que é uma história de amor. Fato, né? Então, o que é mais relevante? Tudo. Que incrível. A parte do casal confiar em mim já é importantíssima. É muito relevante, né? E aí a minha parte de responsabilidade da sua entrega, né? Nossa, que lindo. Muito bonito o que você falou. Poxa, muito legal. Por esse olhar, sabe? É algo... você trouxe algo que até eu estava conversando com um outro celebrante que acho que muito parecido e que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Sobre essa questão de autoanálise, de você sempre estar se melhorando diante das celebrações, né? E eu nunca tinha... sei lá, percebido essa questão, e é verdade, porque são tantas percepções e visões diferentes sobre tantas coisas, né? E vocês lidam ali com histórias, né? E ele trouxe isso, e você está me falando a mesma difíceis coisa. Às vezes. Se ele está lidando com famílias, você está entrando dentro de famílias. Eu acabei de falar da história do teu irmão, que assim, que é emocionante, mas às vezes você está tratando com questões trágicas. Sim, difíceis, né? E aí você está dentro de uma cerimônia onde você precisa tomar vários cuidados para não melindrar, para não constranger, para não deixar ninguém... E isso a gente passa o tempo todo. É verdade. Então, no melhor dos mundos, a gente tem cerimônias ok, que as famílias ok estão... Mas tem horas que as famílias não estão dessa forma. Fragilizadas, né? Estão fragilizadas. Eu tive situações de perda de um irmão da noiva na semana do casamento, e ela fez o casamento. E eu tinha que fazer a cerimônia sem transformar aquilo num velório, onde a família inteira sabia do que estava acontecendo, mas a gente estava celebrando. Missão. Eles resolveram fazer, porque eles falaram, ele queria, né? Fizemos. E conseguimos. Então, assim, é isso que eu chamo de respeito, né? É onde a gente entende, por exemplo, até variações de crenças. Sim. Não importa qual é a minha crença. Diante do casal mesmo, né? Não importa qual é a minha crença. Sim. Importa o que eu preciso traduzir daquele casal. Transmitir por aquele casal para as pessoas que estão ali. E respeitando as pessoas também. Sim. Respeitando todos os convidados. Cada um tenha... São muitos pratos que você equilibra. E no meio de tudo isso tem um vento batendo, tem um pernilongo te mordendo, tem uma areia entrando no teu olho, tem um frio batendo nas suas costas, ou um calor imenso na tua cabeça. E tudo isso acontece de uma forma plena. Sim. Né? Que você incrível. está ali, termina a cerimônia
e entrega. Que legal. E podem se beijar. Que é a melhor parte. Que legal, muito bom, né? Outra questão, assim, como que você equilibra essa tradição de modernidade nas cerimônias de casamento? A tradição e a modernidade, assim. Como que faz para ter esse... Pois é. Na verdade, olha que interessante. Eu acabei de criar uma série no meu Instagram baseada num livro que eu tinha há muito tempo, um livro de etiqueta dos anos 50, 60, que legal. E que em alguns capítulos ele trata de casamentos naquela época. Nossa, imagino como é. Com todas as questões machistas, tradicionais, né? E eu fiz, cada episódio que eu fiz, eu fui falando de como eram feitos os convites, como eram feitas as roupas, como era a vestimenta das noivas, das madrinhas, dos padrinhos, dos pais, enfim. E isso é muito interessante para a gente perceber o quanto realmente, eu estou falando de 70 anos, né? Atrás, nossa, que evolução que aconteceu para os casamentos. Enorme, aonde naquela época as pessoas só se casavam efetivamente dentro de uma igreja ou de um templo, verdade, ou até numa casa, mas por um religioso, né, ou uma pessoa, pastor, né? Isso. E aí hoje o mundo se abriu de uma forma assim, a tecnologia e a abertura de fronteiras abriu a mente das pessoas para elas poderem se casar no campo, em casa, na praia, aonde elas quiserem, com quem elas quiserem. A gente tem uma série de preconceitos rolando, sim, mas a gente está trazendo, verdade. A gente está trazendo diversidade. Eu acabei de falar para você que eu fiz um casamento de um trisal. Quando que isso, nos anos 50 ou 60? Não poderia, né? Até um casamento interracial era complicado. Um casamento homoafetivo era complicado. Sim. E aí, de repente, o ano passado eu fiz um casamento de 3 meninos. Onde as 3 famílias estavam presentes, cientes, felizes pela união dos 3. Gente, olha que incrível. Sabe? Então, assim, foi algo que, assim, gente, a gente está ali celebrando amor. Sem nenhum tipo de preconceito. Sem nenhum tipo de... a gente não pode se bloquear falando assim, mas será que pode? Quem somos nós, né? Gente, diante disso tudo que, né, acontecendo. E quais são todas as formas de amor? A gente não sabe. Né, que exatamente. O amor existe em tantas caixinhas, de tantas formas. A gente olha para uma beleza da natureza, a gente fala amor, a gente olha para uma rosa, a gente fala amor, a gente olha para o filho, a gente olha para o vizinho, a gente olha para o cachorro, tudo é amor. O amor, ele existe em tudo. Por que é que a gente então quer colocar bloqueio em algo tão importante? algo que a gente não vive sem. Uhum. Se você pegar uma Na criança verdade, é a base, né? recém-nascida, colocar ela, tipo um Mowgli, no meio de um mato, mas sem bicho, sem ninguém, mas coloca lá, todo dia você vai mandar jogar uma comidinha lá para ela sobreviver, alimento, comida, roupa, mas ninguém com contato. Ela não ter contato com ninguém por uma vida. Como será que ela sobreviveria? Será que ela sobreviveria? Será? Será que ela conseguiria? A gente não vive sem amor. A gente não vive sem amor. E eu não estou falando de amor, assim, o amor romântico. Eu não estou falando desse amor só. Sim, eu entendo. Todos os amores. Sim, uma plenitude maior, né? Uma plenitude maior. É muita coisa. Então, para mim, se a gente vive para isso, não dá para colocar barreira nenhuma. Verdade, faz sentido, né? Não existe essa possibilidade. É verdade. Mas é lógico que a gente respeita. Respeita, né? É isso. É verdade. Que lindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lídia, pela sua participação. Gratidão. Gratidão. Que é um Volte mais. Não fique tanto tempo sumida. Por favor. Volte. Eu quero. Adoro esse lugar, tá, gente? E adoro essa família maravilhosa. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada, querida. Linda. Obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.